Então nós trouxemos hoje o Guilherme Rigold, engenheiro, pertence à empresa Manhattan Investimentos, e nós vamos falar de dinheiro hoje. Nós vamos falar de bolsa, vamos falar de renda fixa, de aplicação. Coincidentemente, ontem eu estava assistindo o Manhattan Collection, que é um programa da TV Cultura, e estava lá o ex-ministro Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, uma sumidade, participou também da criação do Plano Real, e ontem ele estava falando sobre esse tema aqui, um pouco do que o Guilherme vai falar conosco. É uma coincidência interessante, e a coincidência maior é o nome da empresa dele, Manhattan Investimentos, com um programa que agora está na TV Cultura, antes era da Globo, né? Agora está na TV Cultura, que é o Manhattan Collection, que eu sugiro que vocês ouçam, que vocês assistam, domingos e quinta-feiras. Bem-vindo, Guilherme Rigold, é um prazer tê-lo aqui conosco. Paulo, bom dia ouvintes, o prazer é meu, obrigado pelo convite, espero nessa manhã poder contribuir muito aqui com vocês, com os nossos ouvintes, com a população lemense, é um prazer ajudar. Fala um pouquinho da sua formação pra gente, Guilherme. Bom, Paulo, tudo iniciou lá em 2007, eu ingressando na área da mecânica no Senai, tive uma carreira bacana no Senai, fui para a Olimpíada, representei Leme em 2009, que bacana. Legal. Representando o Leme no quê? Na Olimpíada do Conhecimento no Senai. Eu fui bacana. Na modalidade de tornearia mecânica e olha como que são as coisas, né? Como Deus muda nossos caminhos. Os caminhos, eles acabam tomando outros sentidos, né? Exatamente. E aí trabalhei numa grande empresa aqui em Leme, trabalhei por 10 anos na Infibra e tive um cargo de confiança, fui supervisor de equipe, uma equipe espetacular. E dentro da engenharia mecânica, eu sou engenheiro mecânico, eu tive a engenharia econômica, que como eu já fazia meus investimentos, eu acabei gostando daquele conteúdo e quis me profissionalizar. Então, paralelo à engenharia, me desenvolvi também dentro das finanças. Tirei minha certificação, me tornei sócio da Manhattan Investimentos e cá estou hoje ajudando a população lemense, vários clientes na cidade, região e no Brasil todo. Muito bem, a Manhattan fica onde? A Manhattan tem a sua matriz em Campinas, fundada pelo Rafael Nogueira, o nosso sócio fundador. Manhattan já com 12 anos de histórias e com várias filiais, tanto aqui no estado e outros estados também. Manhattan Investimentos, Campinas, com clientes em todo o Brasil. Exatamente, clientes em todo o Brasil. Hoje os nossos clientes são clientes alta renda. A gente tem um compromisso com a população brasileira em levar conteúdo, mas a nossa assessoria acaba sendo exclusiva para os clientes alta renda. Mas dentro do nosso escritório nós levamos conteúdo de qualidade, auxiliamos a população para que, exatamente como você iniciou a sua fala, para que a população brasileira ela não caia em golpes, não caia em pirâmides. Golpes frequentes, né? Muito. A gente tem visto isso na nossa cidade, na nossa região, no Brasil. Recentemente a mídia soltou, né, o novo faraó do Bitcoin, que movimentou mais de bilhões lá no Rio de Janeiro. Então isso é caso sério. Em 2 anos ele saiu de garçom e conseguiu passar para a conta dele 1,2 bilhão. Exatamente. E quando nós olhamos para esses números, ficamos impressionados, porque é um escalar, é algo exponencial, né? A pessoa ela começa a ver a rentabilidade crescer e aquilo cresce aos olhos, mas não é assim, né? Então, ao decorrer aqui falaremos um pouco de taxas para abrir a mente ali e ajudar com esses números. São 8h52, Jornal da Cultura, sexta-feira. Nós estamos conversando com o Guilherme Rigold, engenheiro, que já trabalhou em Leme, trabalhou na Infibra, que depois de trabalhar na Infibra na área de mecânica, né? Exato. Ele se especializou em finanças, cálculo puxando cálculo, né? Cálculo puxando cálculo. Cálculo puxando muita cálculo. Atenção. Muita atenção. Então ele está na Manhattan Investimentos, que é uma empresa sediada em Campinas, que atende o Brasil todo. E o que ela faz? A Manhattan Investimentos, ela trabalha na assessoria financeira de investimentos e hoje a gente tem a visão realmente de acompanhar o cliente em toda a sua carreira de investimentos. Então, pessoa física, atende pessoa física e pessoa jurídica. Tá. Então, o foco é o seguinte:
quando você tem uma carteira de investimentos trabalhada, assessorada, ela é muito mais rentável do que uma carteira de investimentos esquecida. Então hoje a gente tem alguns cenários que a gente faz comparações de clientes que vêm até nós. Olha, Guilherme, eu tenho essa carteira de investimento no Banco X e eu gostaria de trabalhar... vale a pena falar, Paulo, é o seguinte, né? A Manhattan é um escritório de assessoria de investimentos vinculado à corretora de investimentos XP, tá bom? Sim, XP, que é uma das maiores do Brasil. Exatamente. Hoje a XP, ela é a maior corretora do Brasil, né? A XP, ela vem numa crescente espetacular. Hoje a XP, ela se tornou a primeira empresa ali listada na Nasdaq, dessa área de atuação dela. E a Nasdaq, que é a bolsa nos Estados Unidos, então isso aí traz a confiança e credibilidade, né? E falando um pouco da pergunta que você me fez, hoje nós atendemos, assessoramos pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então essas carteiras que elas são acompanhadas, são observadas mês a mês, essa exclusividade que nós damos para os nossos clientes faz com que ao longo prazo tenha uma rentabilidade melhor e maior. A gente consegue ter essa qualidade observada no mês a mês. Então essa atenção, esse carinho que nós damos para os clientes, eu costumo dizer para os meus clientes que eu não trabalho o dinheiro deles, eu trabalho a vida. Porque muitos clientes vêm ali com o dinheiro de suor, outros podem vir com uma herança. Então ali tem um valor sentimental por cima daquilo. Então vale muito a pena a gente dar atenção para esses pontos e ter essa diligência na hora de cuidar dos investimentos dos clientes. Uma outra situação que a gente vê muito comum, quando a pessoa vai lidar com dinheiro, ou com uma reserva, ou de um acerto que ele saiu da empresa, uma indenização, ele às vezes quer ir para o mercado de ações. E o mercado de ações, da mesma forma que o mercado de leilões, exige uma tarimba, né? Exato. Exige um acompanhamento, senão não vai dar certo. E vocês atuam também nessas carteiras que envolvem ações? Exato, exato. Tem que ter esse cuidado para quem investe e nós também temos essas carteiras de ações. Hoje, ação é para todo mundo? Não, não é. Ação hoje é exclusivamente para um perfil agressivo e quando nós dizemos perfil agressivo, a gente entende que é aquele investidor que compreende os riscos envolvidos. Uma carteira de ação ela não deve ser visada para o curto prazo. Recentemente estava conversando com uma colega e estava explicando para ela que os ruídos momentâneos, ruídos políticos, ruídos externos que é Brasil afora... Não, ruídos dessa semana, né? De terça-feira. O presidente falou uma bobagem enorme aí, fez um discurso bizarro e aí caiu a bolsa, subiu o dólar e a repercussão foi imediata. Exatamente. Então tem que ter uma segurança de uma empresa para que ela saiba administrar essa situação. Exato. Então, num cenário assim de ruído, nós temos alguns estudos que mostram que no curto prazo, esses ruídos de momento representam 80% do seu risco. Só que no longo prazo, isso daí cai para 20%. Então, você observa que ao escolher ações, para ganhar dinheiro, você tem que visar e ter alvo. Se você não tiver alvo, e o alvo geralmente ele está longe de você, você faz o quê? Você perde dinheiro no curto prazo. Vamos supor, caiu a bolsa dentro desses acontecimentos de terça-feira para cá. Dias. Aí a pessoa viu a bolsa caindo, se desespera e vai vender as ações na baixa. Aí ele perde. Exatamente. Tem que esperar o mercado reagir de novo, ter uma certa segurança, consistência, para ele poder vender se quiser as suas ações. Exatamente. O que eu costumo dizer ali para as pessoas é o seguinte, Paulo. Veja bem, né? Você olha ali para sua empresa, para aquele local onde que você gosta e você entende o que está por trás da empresa. Por trás da empresa temos o quê? Temos funcionário, pessoas engajadas, governança, diretores competentes. Nós temos essa empresa crescente. Então, se você observa ruídos momentâneos, mas você pensa, poxa, pode impactar no curto prazo essa empresa, mas vamos olhar para longo prazo. Olha a estrutura dessa empresa. E se me permite citar um exemplo, obviamente que vem aqui aquele disclaimer que a gente sempre comenta. Não é recomendação, mas vamos observar. A Vale em Brumadinho. A Vale caiu horrores, caiu muito. Em função daquela tragédia lá. Exatamente, aquela barragem que se rompeu.
Então, para quem tinha o entendimento que a empresa ia não dar ia a volta conseguir por dar a cima, volta por cima? exato. O que ocorreu? Aumentou a posição. Então, quando você tem esse entendimento, você possui esse perfil agressivo e subentende-se no perfil agressivo que você conheça a empresa e não simplesmente preencher um formulário para se tornar agressivo, você coloca a qualidade ali na sua carteira. Então, nós estamos ao lado dos clientes para falar assim, olha, você está indo pelo caminho certo, você está indo pelo caminho errado. Entendeu? Então isso daí leva qualidade para a carteira. E dentro do escritório nós temos as carteiras private de ações, que são carteiras exclusivas para os nossos clientes. Muito bem, estamos conversando aqui com o Guilherme Rigold, da Manhattan Investimentos. Está compartilhando aqui as suas impressões do mercado financeiro. Nós temos aí os investimentos conservadores, quais são? Hoje, conservadores são aqueles investimentos que não possuem oscilação. O mais conhecido me permite fazer uma correção. Todos os investimentos, por um momento, ele terá alguma oscilação. Por pequena que seja, haverá. Até mesmo as rendas fixas, tá bom? Mas vamos falar. Os conservadores, nós temos aqueles que são do Tesouro, que são garantidos ali pelo Tesouro Nacional. Até determinado valor? Até determinado valor. Depois nós temos os CDBs. Que os CDBs, ele te garante pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, CDB, LCI, LCA, uma proteção de até R$1 milhão, mas, aí tem o mas, 250 mil por conglomerado financeiro. Então você pode ter 4 instituições no limite aí de 250 mil cada uma, limitando a 1 milhão. Então você tem essa proteção, você sabe que você está seguro. Mesmo se aquele banco quebrar, acontecer alguma coisa, você está protegido. Nesse montante. Exato. Então, Guilherme, tenho poupança. Meu dinheiro está todo aplicado lá. Tem algum investimento que eu posso fazer melhor? Tem sim. Então, essas características para você que quer correr da poupança e fazer uma diversificação nos seus investimentos. O brasileiro, ele gosta da poupança. Bastante. Então, acho que 80% está na poupança. É próximo a esse número mesmo, Paulo. Então, o que a gente tem? A gente tem esse investidor conservador que não quer arriscar. Ele quer aquele rendimento pequenininho ali, possibilidade de sacar num curto prazo, pode sacar cada 30 dias, ou até menos, e ele não vai correr risco algum. Talvez o de desvalorizar um pouco o dinheiro ao longo do tempo. Aí nós vamos para o investimento de risco médio. Quais são? Hoje, risco médio, nós apresentamos sempre alguns fundos que já possuem um pouco mais de oscilação, ou até algumas rendas fixas que são chamadas de crédito privado. Quando nós falamos em ação, ação é uma parte da companhia, uma parte da empresa. Um crédito privado também são emitidos por empresas, só que são créditos que a empresa lança no mercado para levantar capital e depois ela remunera aquela pessoa que comprou aquele crédito dela. Então isso daí também é uma renda fixa, só que ela já atribui um pouco mais de risco. Então você percebe que você vai ter um ganho um pouco mais atrativo, só que você se expõe ao risco. Fundos multimercado, como eu comentei, são fundos onde muitas vezes teremos um pouco de ação nacional, ações internacionais e renda fixa. Então você tem um mix, por isso que a gente fala que é multimercado, né? Você tem coisas ali dentro, né? Multis investimentos. E você vai ter um rendimento previsto um pouco melhor do que a caderneta, mesmo descontando o imposto de renda. Exato. Né? Desconta-se o imposto de renda do rendimento. E aí nós vamos já para a carteira de risco, que são quais? Hoje uma carteira de risco a gente vai atribuir... Risco alto. Né? Hoje a gente vai atribuir a uma carteira que ela vai ter mais oscilações. Então o risco está atrelado à oscilação da carteira. Então se você possui uma carteira que está oscilando, no longo prazo, a gente gosta de frisar no longo prazo, porque você pode ter uma carteira totalmente conservadora e depois você coloca um pouquinho de risco ali na carteira, que você tem aquele investimento para longo prazo. Aquele investimento seu para longo prazo, ele tem um risco atribuído. Por que nós chamamos de risco? Tudo aquilo que você, trazendo uma linguagem simples para entender, tudo aquilo que você, a qualquer momento que precise fazer um resgate, pode ser que aquele ativo esteja desvalorizado, você tá assumindo um risco onde possivelmente você vai retirar aquilo desvalorizado.
Então, quando você assume um risco, você está comprando um prêmio. Você está comprando um prêmio de longo prazo. Então, geralmente, quando a gente quer um prêmio, aquele prêmio tem que ser atrativo para nós. E quando esse prêmio é atrativo para nós, faz sentido carregá-lo por um bom tempo. Muito bem, 9 horas e 3 minutos, Jornal da Cultura, 1540, Rede Bandeirantes. Quer fazer alguma pergunta aqui para o Guilherme? Pode ligar em 3571-4338 ou mandar um WhatsApp. Normalmente, o Guilherme, que a gente passa a pergunta para ele, tá? Normalmente, vamos lá, a pessoa tem 100 mil reais para investir. Normalmente, vamos fazer uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Não normalmente que as pessoas tenham 100 mil. Então, normalmente as pessoas fazem assim, a seguinte pergunta: eu tenho 100 mil para investir. Aí o gerente do banco diz lá: olha, você vai investir 50% numa aplicação sem risco nenhum, 25% numa aplicação, 30% numa aplicação de risco médio e 20% numa aplicação de risco alto. É mais ou menos isso ainda? Isso. Para cara conservador. Isso. Mais ou menos conservador. É mais ou menos assim mesmo, Paulo. O diferencial está no rebalanceamento da carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e não apenas produtos de prateleira, que é aí onde que nós entramos com o diferencial para fazer o sentido na vida dos investidores. Oi, pode falar. Então, quando você tem esse rebalanceamento ou até mesmo entender mais sobre a vida daquele cliente, porque carteiras simplesmente prontas muitas vezes não faz sentido. Então você pode querer algo onde que você não está disposto àquilo. Então eu preciso entender antes de tudo sobre a sua vida, sobre as suas necessidades, sobre os seus quereres, para depois a gente montar aquela carteira, para que ela esteja de acordo realmente com o seu perfil. Atenda a expectativa dele. Exatamente. Muito bem. E a gente tem muitas vezes o desejo de um ganho rápido, né? De um ganho espetacular. Aí os incautos acabam indo na lábia desses 10% mensais que não existem, né? Nós contamos o caso aqui ontem de um senhor de 87 anos que durante 10 anos ele foi atendido por uma gerente de um banco convencional, na qual se estabeleceu um vínculo de confiança. E daí, nesse vínculo de confiança, essa gerente foi mandada embora do banco e entrou numa gangue dessa de pirâmide. Ela lembrou-se que aquele cara tinha 800 mil reais em caixa. Ela foi visitá-lo, dada a confiança que ele depositava nela enquanto ela era gerente do banco. Convenceu a aplicar 400 mil nessas pirâmides de bitcoins. Garantiu 10% de rendimento para ela. Em 30 dias. Em 30 dias ela foi lá na residência dele e devolveu 40 mil sobre os 400 que ela tinha pego. Ele, motivado por esse rendimento, depositou os outros 400 que ela sabia que ele tinha. Motivou a irmã de 67 anos a depositar mais 70 mil. Passado 30 dias ele ficou esperando 80 mil de rendimento sobre os 800 que ele tinha dado. E a irmã esperando 7 mil, 8 mil sobre o dinheiro que ela tinha dado. E nunca mais conseguiram um centavo. Ele devolveu ao senhor 10% do dinheiro dele. Ficou com 360 sem aplicar em lugar nenhum. E devolveu 40 mil para ele. Então são golpes que pipocam, mesmo na relação de confiança que esse senhor tinha de Sorocaba, esse caso. Esse senhor tinha naquela gerente do banco. Então, se você foi atendido muito bem por uma gerente do banco a vida toda aqui em Leme, Santa Cruz da Conceição, Araras, Porto Ferreira, Aguaí, a partir do momento que ela venha vender para você algo muito melhor do que aquilo que ela conseguiu, que ela te ofereceu a vida toda no banco, não acredite. Paulo, então são casos aí que a gente está fazendo, está trazendo aqui o Guilherme para esse alerta. Não tem 10% ao mês. Paulo, nós temos alguns números e eu gostaria de quem está nos ouvindo que a gente desse uma atenção para esse detalhe, né? Hoje nós passamos por uma taxa básica de juros no Brasil, saímos agora de uma taxa alta ali na virada do governo Dilma para Temer,
no governo Temer para Bolsonaro, começamos a ter essa caída da taxa básica de juros, chegamos ali num patamar de 2%, voltamos a subir agora para buscar corrigir a inflação. Tudo que tem ocorrido é um volante do Banco Central brasileiro para tentar corrigir alguns números internos. E agora vem os números. Hoje a taxa básica de juros está em 5,25%. Então aquela pessoa que chega a vocês e promete um ganho fixo dentro de uma renda variável, abra os olhos, tomem atenção disso, compartilha com família, compartilha com amigos, me procura no meu LinkedIn, que é uma rede social de negócios, faça essa pergunta para mim: Guilherme, isso é correto? Guilherme, isso é errado? Porque vai fazer investimentos, faça com uma pessoa que é certificada, faça com uma pessoa que tem órgãos regulamentatórios atrás dela. Então, por exemplo, eu sou regulamentado pela CVM. Eu tenho a Ancor, que é o meu diploma da assessoria. Então, sem isso eu não posso atuar. Sem isso eu não tenho um código de ética por trás de mim na profissão. Então, isso dá um embasamento. Então, como o Paulo falou, se uma pessoa ela saiu de um lugar que era regulamentado por leis e ela começou a atuar por conta, busque saber se essa instituição onde que ela é legal, se ela está regulamentada e se ela vai tratar com diligência o seu dinheiro. Muito bem, 9h09, Guilherme Rigold. O LinkedIn é Guilherme Rigold. Guilherme Rigold, exato. Então vai lá na plataforma LinkedIn e só digitar lá Guilherme Rigold LinkedIn. Vai no Google, Guilherme Rigold LinkedIn, cai lá. Exatamente, tem a minha página do LinkedIn, nós temos o site da Manhattan e o nosso canal no YouTube. Manhattan.com.br, como é que funciona? Se digitar Manhattan Investimentos no YouTube, já encontrarão uma página da Manhattan onde que... Só tem uma, onde diariamente nós levamos conteúdos, informações, explicamos sobre ontem a greve que possivelmente ocorreria, as oportunidades que se encontram nesse momento que a bolsa está caindo. Então as pessoas perguntam: Guilherme, agora é um bom momento ou um mau momento? Sempre, Paulo, será um bom momento para investir. Vai depender sempre do que você escolher, entendeu? Então todo momento é um bom momento. A pessoa que diz: olha, eu perdi um tempo danado com o dinheiro parado na poupança, não rendeu quase nada e agora eu quero arriscar um pouco mais para fazer esse dinheiro virar. Aí ela tem que procurar um profissional. Exatamente. Tem que para não cair na lábia da ex-gerente do banco. Exato. Tipo ex-gerente do banco. Então tem que buscar um profissional qualificado, com competências técnicas, para que possa auxiliar e decorrer a vida desse investidor. Porque, como eu falo para meus clientes, eu quero voltar daqui 30 anos e ser seu amigo. Então eu quero estar do seu lado durante todo esse período. E o Bitcoin? Bitcoin é uma incógnita na cabeça de muitas pessoas, mas como algo que não existe tem valor, por isso que tem valor. Ele é limitado, a produção dele é ilimitada, limitada, perdão. Então hoje os criptoativos que a gente ouve dizer aí, não apenas Bitcoin, né, mas vamos chamar de criptoativos, várias outras moedas que estão aí no mundo. Criptomoedas, né? Criptomoedas, exato. São bons investimentos? Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que eu não esteja aqui no futuro para ver ele sendo como, monetizado ali de uma forma como real, como dólar. Mas pode ser que num futuro curto, futuro próximo, ele já esteja cada vez mais crescente, porque muitas empresas já utilizam dessa moeda digital, desse criptoativo, como forma de pagamento. Então, tem qualidade por trás? Tem segurança por trás? Tem, mas você também tem que procurar sempre formas legais de se trabalhar. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, nós temos fundos de investimento que faz gestão ativa. Gestão ativa é aquela gestão que trabalha em cima desses recursos e você pode investir de uma forma mais tranquila. Obviamente, perfis agressivos, mas você pode trabalhar assim. E mundo afora também pode, só que você tem que ter um cuidado, uma expertise, aquele conhecimento, aquela experiência atrás disso. Então tem todo um cuidado por trás. É um mercado que aos olhos podem brilhar muito, só que quando há uma queda,
pode ter um sofrimento muito grande também. Até porque não tem nenhuma garantia. Exatamente, porque hoje, quando você está olhando para uma ação, você está olhando para uma companhia. Quando você é sólida, que existe, lá tem CNPJ. Exatamente. Então, quando você olha para um criptomoeda, criptoativo, uma criptomoeda, por trás há uma tecnologia. Essa tecnologia, ela vai permanecer quanto tempo? Essa tecnologia veio da cabeça de alguém, ela é promissora, ela não é. Então, tem muitas coisas, muitas questões que precisam ser esclarecidas antes de você tomar aquela decisão. Então, a gente fala muito ali do efeito manada, né? Bitcoin, vamos comprar, mas naquele momento ali o Bitcoin está no alto. Aí vem alguma pessoa, alguma celebridade aí do mundo afora e fala: tô vendendo todos os meus Bitcoins. Bitcoin cai 50%, 60%. E aquela pessoa que tinha simplesmente aquele dinheiro do pão, vamos falar assim, para impactar mesmo, ela perde aquilo. Ela perde a esperança e ela não está disposta a esperar 5, 6 anos para aquilo recuperar novamente. Flutua rápido demais quando em queda. Exatamente, exatamente. São 9h13, estamos conversando aqui com o Guilherme Rigoldi, para a dona de casa que tem que cuidar do dinheirinho dela. O Guilherme, qual a dica? A dica é... Já que você falou em pão do dia a dia. A dica é aquela pessoa que ela nunca teve a prática de fazer investimentos, sempre lembre que você sempre vai conseguir fazer investimentos sim. Então, eu por disciplina, há uns tempos já, quando fui entendendo isso, para você dona de casa, para você colega que está nos ouvindo, sempre separe uma quantia para investir. Comece com pouco, você verá que aquilo vai ser atrativo aos seus olhos. Ao passar do tempo, aquilo vai aumentando e você vai desejando cada vez mais e o seu futuro vai agradecer. Não pense que, nossa, eu só tenho isso para investir. Não, é o necessário para você ter um futuro mais agradável. 9h14, Guilherme, deixa você à vontade para as considerações que você queira fazer, dicas, telefone de contato. Paulo, para quem quer consultar você, consultar Manhattan para ter informações sobre investimento, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode entrar em contato com você, né? Guilherme Rigoldi. Então, uma empresa tem um recurso aí, está difícil dela pensar numa rentabilidade que atenda o desejo de rentabilidade e de segurança. Então ela lá liga para o Guilherme vai dar a opinião dele, obviamente em cima de um histórico que já foi estudado por ele, pelo pessoal da Manhattan, com base nos estudos da XP. Exatamente, exatamente. E daí, se uma pessoa física receber uma indenização, tem lá uma herança, tem um dinheiro que ela acumulou ao longo do dia e a inflação está aumentando, e a gente não sabe como é que vai ficar essa inflação, porque ela já praticamente dobrou o teto previsto, que era imaginado para ela. Então entra em contato: olha, eu queria um investimento de risco pequeno, que pudesse dar mais que a poupança, ou mais que um CDB. O que é que você tem aí, o que é que você me orienta? Paulo, foi um bom ponto tocado, obrigado. É o seguinte, né? A gente tem as oportunidades, como eu falei, todo momento é um bom momento para se investir. Hoje nós temos uma crescente da inflação. Então, para aquele investidor que é conservador, temos investimentos atrelados à inflação. Então, a gente fica com um ganho real ali. O ganho real é a gente ter um ganho que vai estar acima da inflação. Descontando a inflação daquele ganho, estamos real. Porque se a pessoa... O que acontece? Muitas vezes a inflação supera o rendimento que a pessoa tinha em determinadas aplicações. Então, ela tinha R$100, com a inflação foi para 113, o custo do dinheiro, e rendeu 110. Ela perdeu 3. Exatamente. Então, o brasileiro ainda, ele é muito imediatista. Então, muitas pessoas que podem estar nos ouvindo agora podem pensar: poxa, realmente eu sou. Então, para aquele que não é, tem investimentos com vencimento. Então, aqueles investimentos com vencimento, ele se torna mais atrativo para aquele colaborador, para aquele empresário, para aquela pessoa. E dentro dessas considerações de investimento, nada melhor do que ter segurança e ganho real. Então, isso daí se torna atrativo na vida daquela pessoa. As oportunidades estão aí. A todo momento, um bom investimento para ser feito, desde que você tenha planejamento e ciência daquele capital ali que a gente vai trabalhar.
Muito obrigado, Guilherme Rigoldi. Desde já um convite para retornar. E as suas considerações finais. Paulo, muito obrigado, eu agradeço a toda a equipe. Se eu não perguntei alguma coisa, pode falar. Não, tá tranquilo, tá tudo claro. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe, a vocês, a Dani, a minha colega de grupos de negócio do BNI. Foi muito satisfatório estar aqui com vocês, levar essas informações, notícias e também trazer um pouco de paz aí para quem investe na bolsa. Há um bom momento para tudo, lembre-se disso, tudo passa, nada é momentâneo. Invistam em boas empresas que vocês ficarão mais tranquilos. Gostaria de deixar meu contato, meu celular é 99692-3985, meu LinkedIn Guilherme Rigoldi. E Paulo, se me permita dar um parabéns ao vivo para minha esposa Tamires Rigoldi, que hoje é o parabéns dela. Aniversariante hoje? Hoje é. Muito bem, a virginiana então. Qual é o nome dela? Tamires Santana Blumer Rigoldi. Então a Tamires, os nossos cumprimentos, parabéns, saúde, felicidade. E a gente vai poder conversar com o Guilherme sempre que ele tiver disponibilidade. O telefone dele para você que está nos ouvindo é o 19-969 23 955. Eu vou repetir do meu jeito aqui, que cada um fala o telefone de um jeito. É 99-692 3985. 99-692 3985.